Fala, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, como é que vocês estão? Hoje, na verdade agora, né? Dando continuidade ao conteúdo anterior, hoje sem a minha carinha, nesse momento sem a minha carinha aqui. A Covid me derrubou aqui, eu estou gravando aqui para vocês da cama, porque minha coluna está me matando de dor. Mas ficar doente não é desculpa para parar de estudar, o prazo está correndo, então lá vamos nós para a nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os regulamentos, né, do conteúdo de licenciamento que a gente discutiu na aula anterior. Já adianto para vocês que muita coisa que eu vou falar de forma rápida, de forma superficial, porque eu já abordei na aula anterior, e não vamos deixar de lembrar que a leitura da legislação é fundamental independente da aula. Então, eu não vou aprofundar muito em alguns pontos, por quê? Porque tem muito de leitura, tem muito de fixação de conceitos, tá? Porque dentro de provas você pode se topar com os conceitos assim como estão escritos na lei. Então é importante que vocês gravem a redação de alguns conceitos. E eu já vou começar dando para vocês um bizu que eu já me topei exatamente com essa pergunta. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental. Dois pontos. E aí lá vai Bruno tentar lembrar, a essa altura do campeonato, os termos específicos de uma resolução que tinha estudado quando fez o concurso para entrar no órgão mais recente. Isso aí aconteceu no concurso do IF Baiano. Tá? Então, assim, é importante que a gente tenha alguns conceitos em mente, e esse aqui é um deles. Tá? A Resolução CONAMA 01, que é uma das primeiras resoluções emitidas pelo CONAMA, vamos lembrar que o CONAMA foi criado pela PNMA, então é uma resolução aqui de 1986, ele vai estabelecer a necessidade do estudo prévio de impacto ambiental, que é também reforçado por aquele aspecto constitucional que estabelece a necessidade de estudos ambientais prévios quando da implantação de atividades potencialmente poluidoras ou efetivamente poluidoras, tá? Então, aqui no artigo 2º da CONAMA 01, ela já vai trazer para você aqui, ó, uma lista e ele já acabamos de sofrer uma invasão aqui. Oi, filho. Essa eu não vou cortar não, essa aqui vai para os cortes dos bastidores. Quando eu falo a vocês que eu só consigo gravar quando é de madrugada, por isso que eu só consigo gravar de madrugada, por isso que a gente tá fazendo esse rearranjo de eu mudar pro quarto de minha mãe. Ah, voltando ao conteúdo, me perdoem pela interrupção, mas são coisas da vida cotidiana, tá? Tais como, sim, lembrei. O que é que significa tais como? Significa que é uma lista exemplificativa, ela não é uma lista restritiva. Por quê? A gente está falando em 1986, tá? Então, isso aqui não vai estabelecer tudo o que vai acontecer no futuro, ele vai lançar as bases, né, do que à época era considerado como necessário para a realização do EIA-RIMA. E a gente tem estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento, ferrovia, portos e terminais de minérios, petróleo e produtos químicos, aeroportos, conforme definido pelo inciso 1, artigo 48, Decreto-Lei 32. A gente tem uma série de empreendimentos e atividades. A gente vê aqui, ó, oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários. Ou seja, se você parar para refletir sobre a natureza dessas atividades, são atividades com alto potencial, né? A gente está falando de coisas que envolvem petróleo, que envolvem produtos químicos. A gente está falando de intervenções que requerem muitas vezes alterações de relevo, alterações da paisagem, porque são, mesmo quando são lineares, são em meio à zona rural, são atravessando morros, atravessando serras. Então, geralmente são intervenções de grande potencial de impacto. A gente tem linhas de transmissão de energia elétrica acima de 230 kV. A gente tem aqui obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como barragem para fins hidrelétricos, acima de 10 megawatts, saneamento de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de curso d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, vamos lembrar da transposição do São Francisco, e diques. Um aspecto interessante desses 10 megawatts é que você tem mas e aí, quando é que vai aplicar isso? Não seria tudo 10 megawatts? Não. Hidrelétricas existem com diversos potenciais geradores, né? E aí, quando você pensa em diferentes potenciais geradores, você inclui aí a PCH, a Pequena Central Hidrelétrica, que é uma mini hidrelétrica que você às vezes instala numa propriedade rural só para gerar energia para si mesmo. Então, assim, você tem essas distinções, porque, novamente, como a gente falou na aula anterior, o EIA ele é o estudo mais complexo, mais profundo
mais abrangente e mais caro dentre todos os estudos ambientais, né? Porque geralmente assim, o EIA ele é um conjunto de outros estudos. Então muitas vezes ele vai exigir levantamentos que estudos mais simples não exigem. A gente vai ter extração de combustível fóssil, né? Petróleo, xisto e carvão, extração de minério, inclusive classe 2, definida pelo Código de Mineração, aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos. Então, tudo isso aqui são empreendimentos altamente impactantes, novamente. Né? Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 megawatts. Então, para além das hidrelétricas, centrais eólicas também seriam. Né? Só que aí a gente tem também, por outro lado, para empreendimentos com um porte menor, foi criada numa resolução CONAMA específica, acho que é a 629, vou até pesquisar aqui para vocês agora, é a resolução 462, melhor dizendo, né, que estabelece que para os parques que são considerados de baixo impacto, o procedimento de licença é um procedimento simplificado, ele não exigiria IARIMA, só seria exigível quando tiver situações como espécie da fauna ameaçada de extinção e outros exemplos que estão elencados ali no escopo dessa resolução CONAMA. Tá? Lembrando, é a resolução CONAMA 462, eu acho que não está no nosso edital, vai sair. Complexos de unidades industriais e agroindustriais. Isso aqui, gente, é leitura, tá? Isso aqui vocês vão ter que gravar. Distritos industriais, zonas estritamente industriais. Eu estou lendo para quem gosta de estudar, de gravar ouvindo, né? Exploração econômica de madeira ou de linha em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental. Então, acima de 100 tem que ter a rima, abaixo de 100 quando atingir esse tipo de área. Projetos urbanísticos acima de 100 hectares. Isso aqui, gente, foi o que me derrubou no concurso do IF baiano. Né, para vocês verem o nível de questão que você pode encontrar numa prova. Eu nunca vi algo assim tão detalhado numa CESP, mas não duvido porque a CESP também tem umas pegadinhas feias, tá? Eles perguntavam quais são os empreendimentos listados, né, que precisam de IARIMA. E eles colocaram vários desses itens. E aí, nesse projeto urbanísticos, ele colocou acima de 60. Eu lembrava, porque eu já trabalhava no órgão ambiental, que loteamento tinha que ter acima de um determinado tamanho. E eu lembrava que tinha um loteamento relativamente grande que, que precisava. E aí eu acabei marcando ferrovia e outra coisa. Eu eliminei essa aqui, só que na verdade eu estaria errado por quê? Porque a questão dizia acima de 60 e na verdade é acima de 100 hectares. Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares em quantidade superior a 10 toneladas por dia. Projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 hectares ou menores, neste caso, aquela mesma situação, quando se tratar de área significativa em termo percentual ou de importância do ponto de vista ambiental. E aí a gente tem aquela questão das áreas prioritárias para conservação e coisas do gênero. Empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional. É importante deixar claro que essa questão da proteção de patrimônio espeleológico, o que é patrimônio espeleológico? Patrimônio espeleológico são as K. Ah, quase errei aqui. Cavernas, tá? São as cavernas. Então, você tem leis que protegem as cavernas, protegem esses patrimônios, você tem normas, inclusive você tem faixas de APP a partir de. Você tem faixas de APP, não, você tem faixas de proteção a partir da abertura das cavernas. Você tem. Vou até me corrigir aqui, tá, gente? Desculpa, é porque a gente vem do exercício profissional e a gente guarda alguns vícios. No estado da Bahia existe um decreto estadual que decreta a área de cavernas, né, um determinado raio a partir das cavernas como área de APP. Mas isso aí é dentro do estado, não existe algo que eu conheça a nível federal, tá? Mas assim, você tem um princípio de proteger esse patrimônio espeleológico e aí, quando houver potencial de lesar esse tipo de estrutura, aí vai exigir o EIA-RIMA. É importante deixar claro de por que, que as cavernas são tão importantes, aproveitando, gente. Cavernas são geralmente autocentros de endemismo, tá? Não centro de endemismo no sentido de estratégia para conservação,
mas é porque são locais onde tem um grande potencial de haver espécies endêmicas. Por quê? Porque você, por muitas vezes, principalmente cavernas que são isoladas mesmo, que tem água dentro, você encontra peixes endêmicos, você encontra insetos endêmicos, porque eles são animais que se adaptaram àquele ambiente da caverna e passam a viver só naquele microcosmo ali, né, naquele microhabitat ali, e eles vão se adaptando cada vez mais e vão se diferenciando das espécies que existem em outras regiões. Então, as cavernas elas têm um alto potencial biológico por conta disso. Ainda sobre a CONAMA 01, ela estabelece que os órgãos setoriais, né, os órgãos ambientais competentes setoriais deverão compatibilizar os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras no meio ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos por esta resolução, entendo por base a natureza e o porte e a peculiaridade de cada atividade. Então, basicamente, o que é que ele está dizendo aqui? Olha, o processo de licenciamento ele não vai ser o mesmo para todas as situações. Assim como a gente tem vários tipos de licença, a gente vai ter diferentes procedimentos de licenciamento. Cada órgão vai regulamentar, dentro do escopo de sua competência, os procedimentos administrativos internos, adequando às realidades dos diferentes empreendimentos e às peculiaridades. Uma coisa que é importante deixar claro também da parte ambiental é que assim, a autonomia muitas vezes que é dada ao Estado de legislar e de regular as atividades referentes ao que ocorre dentro do seu território, vem também respeitar as próprias peculiaridades regionais que cada estado apresenta. Então, cada estado vai ter diferentes potenciais econômicos, diferentes potenciais ambientais que vão ser explorados de formas distintas. Então, vai caber a esses entes fazer essa compatibilização, respeitando, claro, o que existe em termos de normas federais, né? Normas emitidas pelos entes na esfera da União. Aqui no artigo 5º, na aula passada, gente, eu falei em resumo o que é que vai constar dentro de cada um desses estudos. Eu não vou me repetir, mas no artigo 5º da CONAMA 01 ele vai trazer a lista detalhada, né, mais detalhada do que eu falei na aula anterior. Mas aqui, novamente, a leitura, porque eu já expliquei as terminologias, né? Questão de alternativa tecnológica, alternativa locacional. Só vou aproveitar um parênteses aqui, gente, para que eu acho que eu já falei em outra aula, mas acho importante a gente falar aqui de novo. Quando a gente fala de alternativa tecnológica de localização do projeto, a gente fala quando é possível haver alternativa locacional, tá? E de tecnologia. Existem casos de atividades que só tem uma tecnologia para ser executada. E existem casos de empreendimentos que precisam ocorrer em uma determinada localização devido a fatores ambientais, inclusive. Eu usei o caso, acredito, da mineração. Ela tem uma coisa chamada, ela goza de uma coisa chamada rigidez locacional. Ou seja, ela não pode ocorrer em outro local, por quê? Porque ela depende da disponibilidade do minério na crosta terrestre. Ela só pode acontecer onde existe a jazida do minério. Né? Então é importante a gente ter isso em mente. Com relação a isso, era o que eu tinha mais para pontuar. O restante aqui, gente, tudo isso aqui vai estar lá na aula passada, tá? Que eu discuti os pontos, questão de área de influência, como funciona. Eu não vou me repetir aqui para não ficar cansativo para vocês, certo? Ah, Só lembrando, essas aqui são as diretrizes, tá? Aqui a gente vai passar no artigo 6º para o conteúdo direto. O conteúdo direto ele vai detalhar aqui, ó, diagnóstico ambiental, meio físico, meio biológico, tudo aquilo que a gente discutiu também na aula anterior. Então eu trouxe aqui porque o PDF, como vai ficar com vocês, né? Vocês também precisam ler a legislação. Um aspecto, vou pontuar só alguns aspectos relevantes que eu deixei de fora da aula anterior, tá? Com relação ao meio biológico, uma coisa que precisa ser levada em consideração é a necessidade de se destacar nos levantamentos espécies indicadoras de qualidade ambiental, espécies raras e espécies ameaçadas de extinção. Até porque, principalmente as espécies ameaçadas, quando você parte para o âmbito da análise do processo, ela vai sujeitar até mesmo o procedimento em si do licenciamento a regramentos específicos, como por exemplo no caso dos parques eólicos, onde se tiver em área de influência se na área de influência direta do empreendimento, salvo engano, e na área diretamente afetada tiver espécimes da fauna ameaçadas de extinção, mesmo sendo de baixo impacto, ele passa a se tornar de alto impacto e vai exigir o EIA e a realização de consultas públicas por conta dessa peculiaridade de ter exemplares da fauna ameaçada. Então é preciso que a gente deixe esses aspectos aqui bem claros e bem gravados na mente da gente, tá bom?
Com relação ao aspecto socioeconômicos, vamos lembrar também que socioeconômico é mais do que demografia e economia, tá, gente? A gente vai levar em consideração também o quê? Sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e potencial utilização futura desses recursos. Então, por exemplo, se você tem uma comunidade extrativista, você não pode fazer um licenciamento de forma a comprometer a subsistência dessa comunidade. Isso tem que estar, pelo menos, nos estudos para que isso seja considerado. Se você tem uma comunidade que depende de uma determinada localidade para suas práticas culturais e religiosas, você tem que levar isso em consideração na análise do licenciamento ambiental. Você não pode simplesmente chegar e jogar um empreendimento em cima de uma comunidade, né, e deixar os impactos ao Deus dará. Não é assim que vai funcionar. Aí, novamente, né, passando bem por cima, porque a gente tratou na aula anterior, né, vai ter que ter também no EIA o quê? Análise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas, com a identificação, previsão de magnitude, interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes. A gente tem que tratar, gente, dos impactos tanto positivos como negativos, como eu falei a vocês, dos impactos diretos e indiretos, imediatos, médio e de longo prazo. Aí aqui a gente está levando em consideração o quê? O aspecto temporal do impacto, tá? Quando ele vai se consolidar, quando ele vai se concretizar. Se os impactos são temporários ou permanentes, porque, por exemplo, tem impacto de poluição sonora de construção de prédio. Quando acabar a construção do prédio e começar a operar, esse impacto específico vai deixar de existir. Então você vai tratar ele de uma forma. E os impactos permanentes? Os impactos permanentes você já vai tratar de uma outra forma. Onde é que você vai tratar isso? Nas medidas mitigadoras. Tá? Alguns impactos vão precisar de medidas mitigadoras temporárias. Né? Já outros impactos vão precisar de medidas mitigadoras de caráter permanente. Você também vai ter que considerar o seu grau de reversibilidade, porque você, por exemplo, pode dizer o seguinte: o cidadão vai cortar uma área de vegetação aqui, é um dos impactos que vai ser causado no empreendimento. Mas ele não vai usar a área toda, é só para um pátio de manobra, depois a área vai se limitar a uma parte menor, a 5% só da área que foi desmatada. Você pode colocar como condicionante a recuperação da área que foi suprimida à sua condição e vegetação original. Entendeu? Por quê? Porque aí ele é passível de ser revertido, né? E o empreendimento vai poder operar tranquilamente. Então, se ele for irreversível, você pode, por exemplo, estabelecer uma servidão ambiental, uma RPPN, uma recuperação de nascentes na microbacia. Você vai ter que propor também, você vai ter que analisar também as propriedades cumulativas e sinérgicas, como eu falei, e a distribuição dos ônus e benefícios sociais, como falei na outra aula. O pessoal só quer apontar os benefícios, mas aí entra o analista ambiental indo ali no detalhezinho da questão e descobrindo onde é que estão os ônus escondidos, né? A definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas equipamento de controle, sistema de tratamento de despejo, e avaliar a eficiência de cada uma. Tá? Inclusive, dentro das medidas propostas, e aí vai estar dentro da elaboração do programa de acompanhamento, vão ter medidas de monitoramento ambiental, tá? Para ver se essas medidas realmente estão sendo eficientes. A elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento, foi o que eu falei agora há pouco, né? Que é para acompanhar os impactos do empreendimento e avaliar a eficácia das medidas estabelecidas na condicionante. E ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente ou a SEMA, ou quando couber o município, fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias. Por quê? Porque isso aqui, gente, tem muita coisa, mas é um geral. Às vezes você tem um empreendimento que requer estudos muito específicos, ou requer uma abordagem muito específica de um determinado parâmetro. Às vezes, por exemplo, o empreendimento vai afetar uma terra indígena e você precisa considerar aspectos que não estão dentro do escopo geral do que ocorre dentro de uma área comum, digamos assim, né? Você vai ter peculiaridades daquelas comunidades, do grau de isolamento, da preservação de suas áreas, de seus saberes, de seus hábitos, de suas tradições, que não vão estar no lugar comum. Então, o órgão ambiental vai estabelecer, isso vai ser estabelecido em uma coisa chamada termo de referência. Eu falo muito dele porque ele é muito importante. O termo de referência é o termo que vai ser seguido pelo empreendedor para a execução dos estudos de análise ou dos estudos ambientais para qualquer tipo de empreendimento. Tá? Dando seguimento aqui, artigo 8º, ele estabelece, deixa claro que todas as despesas vão correr por conta do proponente do projeto, então tudo,
tudo. Estudo de impacto ambiental vai envolver o quê? Coleta, aquisição dos dados, informações, trabalhos em inspeções de campo, análise de laboratório, estudos técnicos, tudo isso aqui vai ser custeado pelo requerente, pelo interessado. O interessado de uma atividade econômica, gente, nunca é o Estado. O interessado de uma atividade econômica sempre é o particular. O Estado, ele pode até entrar como interessado, quanto representante da coletividade, em que termos? Uma rodovia que vai ligar duas cidades que está horrível e eles vão fazer uma mega rodovia com 5 faixas e travessias para animais e, enfim, vai ter gente carregando os bichos no colo. Aí a gente está falando, gente, de uma ação que é de iniciativa do poder público porque é uma obra pública. Né? Mas, via de regra, quando a gente fala de empresas e atividades econômicas, a gente está falando da iniciativa privada. Né? Ah, não, e a Petrobras? Tudo bem, o Estado tem empresas públicas que desempenham atividades econômicas, gente, mas a gente vai falar da regra geral. Né? Então, vai ser sempre por conta do proponente do projeto. Então, e quando for o Estado vai pagar, tudo bem. Só que aí quem é que vai pagar? A Petrobras, quando for um posto de petróleo, né? Quando for uma rodovia, aí é o ente responsável pela rodovia. Se for uma BR, vai ser a União. Né? O importante é quem vai ser responsável por todos os estudos e por pagar a conta no final das contas é o proponente do projeto. E o RIMA, gente, eu também falei isso na aula passada, a gente vai passar bem por cima. Ele vai trazer as conclusões do estudo de impacto ambiental. O objetivo do RIMA no final é deixar claro para todos os envolvidos quais são os impactos, quais são as medidas mitigadoras, como elas vão funcionar, cronograma de execução e se ele recomenda, que é engraçado isso, né? Ele traz uma recomendação de implantação ou não do empreendimento. Eu acho engraçado isso, porque dificilmente eu iria dizer que eu não recomendo algo que eu quero que aconteça, né? Mas vamos lá, a gente vai ter os objetivos justificativa do projeto, compatibilidade com políticas setoriais, todos esses pontos aqui eu trouxe para vocês na aula anterior. Tá? Alguns pontos que eu não trouxe, você vai falar quais são as matérias-primas que você vai utilizar. Por que é que eu vou pontuar isso aqui em específico? Porque a depender da sua atividade, você vai precisar atestar que você tem acesso a isso aqui. Um exemplo, se eu tenho um empreendimento, vamos lembrar lá do Código Florestal, gente? Se eu tenho um empreendimento que depende de matéria de origem florestal, eu preciso ter o quê? Que usa em escala industrial, eu preciso de quê? Um plano de suprimento sustentável. Tá? E isso aí vai ser analisado também dentro do escopo do licenciamento, porque eu não vou licenciar algo que depois não vai poder ser executado, porque vai causar os impactos e depois, daqui a pouco, o cara está comprando madeira clandestina. Né? Vamos dizer, eu tenho uma planta de beneficiamento de aço. Tá, quais são as minhas matérias-primas? Eu tenho suprimento para isso? Eu tenho fornecimento para isso? De onde é que eu vou conseguir? Dá para funcionar? Dá. Porque de repente eu pego, coloco com um empreendimento e estou usando plutônio no meu, no meu. Brincadeiras à parte, estou usando alguma matéria-prima até de origem ilegal. E depois vão perguntar como é que você licenciou isso aí? Ah, não, não perguntei. Não, está estabelecido aqui dentro do relatório de impacto ambiental, certo? A síntese, ou seja, o resumo dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental, então ele vai pegar todas aquelas planilhas de fauna, todas aquelas planilhas de flora, vai resumir tudo aquilo, vai apresentar uma tabelinha bonitinha, curva de coletor, todos os dados necessários para você interpretar de forma simplificada o, os dados e informações que foram levantados dentro do EIA, tá? A descrição dos prováveis impactos, que já está no EIA, horizonte de tempo de incidência, que é mais do mesmo, não vou me aprofundar. Caracterização da qualidade ambiental futura, isso aqui é algo que a gente não falou. No RIMA ele tem que dizer como é que a área de influência vai ficar após o empreendimento. Né? Então isso aqui a gente está trabalhando com projeções. Tá? Não quer dizer que vai acontecer, mas ele tem que dar pelo menos uma perspectiva, certo? E isso dentro das alternativas locacionais e da possibilidade de não execução do projeto. A descrição do efeito esperado de cada medida mitigadora, né? Por exemplo, eu tenho poluição sonora, eu vou implantar isolamento acústico nas paredes. De acordo com a literatura, existe uma redução de 40% na emissão de ruído para fora da minha planta industrial a partir da implantação. Então eu vou ter, ao invés de ter 190 decibéis, eu vou ter, sei lá, 130 decibéis, entendeu?
Então, assim, ele vai ter que dizer aqui qual é o resultado disso aí. Programa de acompanhamento, como eu falei, vai se repetir aqui. Muita coisa vai ser repetição, tá? E recomendação quanto à alternativa mais favorável. As conclusões, comentários de ordem geral. E esqueci de dar o parágrafo aqui, tá, gente? Vai relevando, por favor. O rima deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. Tá? É aquilo que a gente falou na aula passada também. Gente, o rima, diferente do EI, o EI ele vai ser aquele documento técnico mais pesado. Ele vai estar geralmente num linguajar, inclusive, mais denso. Porque geralmente ele vai vir de literatura, ele vai vir de levantamentos de campo, com análises, especificando estatísticas, tratamento de dados. Ele vai ser o produto bruto ali, né? O RIMA, a principal função dele é fazer com que aquelas informações se traduzam em uma linguagem acessível. Tá? Então você vai ter que ilustrar, você vai ter que trazer quadros, mapas, gráficos, de forma. Só que não é simplesmente chegar e enxertar isso, é colocar isso de forma, né, utilizar a comunicação visual também, né, outros elementos, né, de comunicação visual, porque esses já são, de forma que as pessoas possam entender. Porque o RIMA, gente, ele vai ficar acessível ao público. O público quer ver o rima. O público quer saber o que é que vai acontecer quando a obra for implementada. E se eu vier com uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, muito acadêmica, cheia de termos técnicos, né, cheio de análises, e porque o, a análise de PLO e o teste T de student, e aí nós fizemos uma análise de variância, a pessoa não vai entender. Agora, se você diz a ela, olha, hoje passa 2 caminhões na sua estrada, vai começar a passar 8, e aí a gente vai fazer aqui uma cortina verde, vai plantar umas árvores, nem cortina verde, a gente vai plantar umas árvores para impedir que essa poeira vá para sua casa, aí ela entende, certo? Então você tem que dar uma roupagem, não é só resumir, mas você tem que dar uma roupagem acessível a esses dados. Quando couber, gente, uma coisa importante, quando couber, né, o município também. Mas o órgão estadual competente, ou a SEMA, ou quando couber, como disse o município, terá um prazo para se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado. Uma coisa que muita gente fala, os procedimentos às vezes demoram. Os procedimentos, na verdade, têm seus prazos estabelecidos em lei. Certo? O licenciamento ele tem seus prazos estabelecidos em lei. Só que, leis ou decretos, tá? Instrumentos legais, melhor dizendo. Só que por muitas vezes a dificuldade de atendimento decorre, às vezes, pela falta de subsídio para análise do processo. Né? Às vezes você recebe estudos paupérrimos de dados, você precisa pedir complementação e a pessoa tem dificuldade de atender, e esse prazo aí, na verdade, corre no prazo da, da, da empresa, né? Do interessado, não corre no prazo do Estado, do poder público. Né? Mas, via de regra, você tem que dar uma conclusão dentro de um prazo razoável. E esse prazo vai ter o seu termo inicial na data do recebimento do RIMA. Porque tem gente, às vezes, que faz assim. Eu vou contar um pulo do gato que os espertos. Porque toda mãe, ou todo malandro, acha que sua mãe dele fez filho esperto. Né? Consultor pega e faz o requerimento do licenciamento de um determinado licenciamento de uma determinada atividade. Esse requerimento, ele geralmente sai munido de um protocolo, com os dados direitinho do número do processo que vai ser gerado, tarará, tarará. O que é que esse consultor faz, né? Essa pessoa que está realizando o estudo para a empresa muitas vezes faz? Apresenta esse requerimento como sendo o documento de que ele deu entrada em tudo da, do processo para receber o que, gente? O dinheirinho, entendeu? Porque aí ele chega para o cidadão, e eu já vi pessoas se utilizarem desse tipo de instrumento, e diz assim, ó, tá aqui o seu processo, tá resolvido já junto ao órgão ambiental. Pague meu dinheiro, o cara paga, fica com o requerimento da mão e às vezes ele sequer apresenta os estudos. Só que os estudos, gente, eles vêm depois, tá? Eles geralmente vêm depois, por quê? Porque você precisa, via de regra, né? Eu não sei no âmbito do IBAMA, vou falar do âmbito do estado onde eu trabalho e do estado onde eu trabalhei, né? Você precisa pagar as taxas de análise. Precisa pagar as taxas de análise para o processo poder andar. E aí o cidadão muitas vezes não. E outra coisa também, para o seu processo ser enquadrado.
Você faz o requerimento, aí vai passar por um processo chamado de enquadramento, que é dizer qual é o tipo de estudo, qual é o grau de impacto, tudo direitinho. E aí vai gerar as taxas têm que ser pagas, aí você recebe o termo de referência e você apresenta os estudos. Então, quando recebe os estudos, é que começa a contar o prazo. Só que o cidadão dá entrada no requerimento e, às vezes, quando ele não dá esse golpe aqui, ele pega e leva tipo 6 meses para apresentar os estudos e depois ele pega e diz à empresa, né, ou ao empresário: Ah, eu dei entrada no processo há 6 meses, só que ele não deu entrada nos documentos. E aí, como é que a gente, né, que é analista, vai poder fazer essa análise? Então, a lei estabelece que o prazo vai começar a contar na data do recebimento do estudo de impacto ambiental e do respectivo RIMA. Isso vai se aplicar a outros tipos de estudos também. Falei com vocês isso agora há pouco, respeitado o sigilo industrial, gente. O RIMA será acessível ao público. Geralmente, né, quando for demonstrado interesse por parte do público, né, o Estado e o poder público, né, não vai sair divulgando o RIMA assim, mas quando o público pede acesso, ele tem obrigação, até pela questão de lei de transparência, em dar acesso, respeitado o sigilo industrial. Então não quer dizer que você vai ter acesso a todo o conteúdo. Às vezes você tem alguma questão de planta industrial, alguma coisa que pode ser mantida fora do acesso público, mas o geral de danos ambientais, impactos ambientais, essas coisas você tem acesso. E isso aqui vai subsidiar, gente, o pedido de realização de audiência pública, muitas vezes. Tá? Então, assim, as cópias vão permanecer à disposição dos interessados no centro de documentação ou bibliotecas. Da SEMA, essa SEMA aqui, gente, é a Secretaria Especial de Meio Ambiente, porque vamos lembrar que essa resolução CONAMA é de 1986, ainda não existia o Ministério, tá? Mas hoje seria o equivalente ao Ministério e do órgão estadual de controle ambiental correspondente, inclusive durante o período de análise técnica. Então você não espera terminar a análise, você pode pedir a qualquer tempo vistas ao processo, você como cidadão, principalmente se você tiver bem fundamentado de que aquela atividade ali é de seu interesse conhecer o que está acontecendo. Os órgãos públicos que manifestarem interesse ou tiverem relação direta com o projeto também vão receber cópias do RIMA para conhecimento e manifestação. Essa manifestação não necessariamente vai ser vinculante, ou seja, você não vai ser necessariamente obrigado a fazer o que contém nessa manifestação, mas ela pode ser vinculante a depender da natureza da atividade e da natureza dos impactos ambientais que vão ser causados. Porque você tem, por exemplo, às vezes não está no licenciamento ambiental, mas às vezes, por exemplo, se atinge sítios arqueológicos, o IFAM pode ser consultado, o IFAM pode se manifestar, entendeu? Então, assim, você tem essas possibilidades de atuação de entes que não estão diretamente relacionados à competência do licenciamento, mas estão relacionados às matérias correlatas ali, que vão ser afetadas no processo de licenciamento. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e a apresentação do RIMO, o órgão estadual competente ou a SEMA, ou quando couber um município, determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados. Então, isso aqui não pode acontecer a qualquer tempo. Por quê? Vamos lá. Você é o órgão ambiental competente, você tem um prazo para analisar o processo. Chega o final do prazo e nenhum órgão se manifestou. Você emite a sua licença, o cara vai se manifestar depois, agora o barco já partiu. Então, os prazos têm que ser atendidos, tá? E sempre que julgar necessário, o órgão ambiental competente vai promover a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais, bem como a discussão do RIMA. Essas audiências públicas, elas são é, de natureza vinculante. Em que sentido? Eu acredito que eu vou constar aqui, tá? Pronto. Aqui na a CONAMA 09, ela vai regulamentar a realização das audiências públicas, certo? E ela vai ser vinculante no seguinte sentido: quando houver, e aqui eu vou falar já já quais são os casos em que vai ser obrigatório fazer. Quando houver solicitação de audiência pública e o órgão estadual não realizá-la, e aqui não só o órgão estadual, tá, gente? O órgão responsável pelo licenciamento. Esse aqui está meio vago, mas isso aí vai se estender aos demais órgãos. A licença não terá validade, certo? A licença torna-se inválida. E esse requisito aqui, quando for acionado, ele tem que ser cumprido, certo? A audiência pública, gente, é uma instância de participação popular que tem como objetivo o quê? Expor o conteúdo do projeto do RIMA para a comunidade. E aí a gente vai ter a comunidade acadêmica, outros órgãos relacionados, ONGs, OCIPs e cidadãos que vão ser atingidos pela obra. Nessas audiências,
tem que ser esclarecidas as dúvidas, vão ser recolhidas as críticas e sugestões dos interessados. Então não é só chegar lá e dizer assim, ó, gente, vai implantar um parque aqui, viu? Um abraço para vocês, um parque eólico. Quando subir as torres aí, vocês vão ficar aí na sombra e tá de boa. Não é assim que vai acontecer, tá? Isso aqui vai ter que acontecer. Você vai ter que esclarecer as dúvidas, você vai ter que recolher as críticas e sugestões, tem que ser levado ao corpo técnico responsável pela análise e vai ter que considerar os comentários, as contribuições na hora da análise do processo. E aí, quando é que isso vai acontecer? Sempre que julgar necessário, como consta na CONAMA 01, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos, aquela velha listazinha, né? Aquele velho abaixo assinado, tá? Ele vai ser obrigado, ele promoverá, ele não poderá promover, você está vendo aqui? Ele promoverá a realização da audiência. Ele vai ter, a partir da data de recebimento do RIMA, um prazo que ele vai fixar, né, no edital e vai anunciar: gente, recebi o RIMA. A partir desse prazo, a partir desse anúncio, as pessoas têm 45 dias para interpor esse pedido, para solicitar ao órgão a realização da audiência. Depois que passar o prazo, né, dos 45 dias, tendo sido feito esse pedido, o órgão licenciador vai mandar correspondência para os solicitantes e vai divulgar em órgãos da imprensa local. Porque qual é o intuito? É dar publicidade ao ato, dar publicidade ao espaço, na verdade, né, porque é um fórum de discussão, audiência pública, para que as pessoas, o máximo possível de pessoas das comunidades afetadas, possam participar, tá certo? A audiência pública deverá ocorrer em local acessível aos interessados. É incrível que você tenha que constar isso aqui na legislação, mas pode acontecer, caso não tivesse, né, poderia, né, caso não tivesse explícito na lei, de um empreendimento ocorrer, sei lá, no limite do estado e o cara pegar e botar na capital, do outro lado do estado. E aí, como é que essas pessoas iriam poder participar? Ah, não, mas eu deixei aqui pela conveniência da administração pública, para não ter que gastar dinheiro com o transporte dos técnicos até lá. Enfim, e aí a comunidade fica a ver navios. Não, vai ter que ocorrer em local acessível aos interessados. E quem são os principais interessados? Comunidades afetadas. Em função da localização geográfica do solicitante e da complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto e respectivo relatório de impacto ambiental. Onde é que a gente pode ver isso? Em casos que afetam mais de um estado. Você não deveria ser obrigado a sair do seu estado para outro estado para participar de uma audiência pública. Então ela não estaria cumprindo aí com a sua função de espaço de participação popular a partir do momento que o órgão estaria criando uma dificuldade de acesso. A audiência será dirigida pelo representante do órgão licenciador, que, após a exposição objetiva do projeto e o seu respectivo RIMA, abrirá as discussões com os interessados presentes para aquelas contribuições, como eu falei, aquelas críticas, aquelas sugestões. Ao final será lavrada uma ata, a ata tem que ser bem compacta. Você vai anexar nessa ata todos os documentos que forem apresentados pelos participantes a título de denúncias, de requerimentos, de esclarecimentos, enfim. Tudo que for levado em termos de documento vai ser levado e assinado e vai ser apressado junto à ata. Essa ata, gente, vai compor o processo. Pode ver aqui, a ata das audiências públicas de seus anexos servirão de base, juntamente com o RIMA, para análise e o parecer final. O que é o parecer final? O parecer final é ali onde o licenciador diz assim, ó, pode instalar o seu projeto, ou não, você não pode instalar o seu projeto, quanto à aprovação ou não. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui. Eu vou quebrar em bloco de novo, tá? Eu peço desculpas. Eu queria levar esse tema de vez. Não tá nem tão longa a aula, mas eu não tô aguentando, tá? Eu vou dar uma parada aqui por causa da garganta. O Covid tá me maltratando aqui hoje e eu volto com vocês para falar da Conama 237. Eu vou gravar em aulas separadas dessa vez. Vou ficar devendo essa para vocês, tá? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Próxima aula, Conama 237, que vai falar mais sobre o procedimento de licenciamento, né? Novamente, essas resoluções, gente, estão detalhando tudo aquilo que a gente discutiu na primeira aula. Na primeira aula eu falei de forma geral e aqui a gente está trazendo os pontos mais específicos de cada um dos regulamentos aplicáveis aqui nessa no escopo do processo, tá bom? Então, até já.